Glória a Jesus, a paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Quantos estão felizes com o Senhor, digam amém. Glória a Deus. Que bom te ver aqui na casa do Pai, para mais uma noite na presença do nosso Deus. Culto de ceia, um culto mais do que especial. Inclusive até publiquei no meus stories uma palavra do pastor Alain Brizotti falando sobre a ceia, que o maior evento de uma igreja não é uma conferência, não é uma campanha, não é um congresso, mas é a ceia do Senhor. Esta é a maior festa do crente, e nós deveríamos celebrar a Deus esse momento, porque afinal esse momento é um momento muito importante. Esse é um momento muito importante para a nossa fé. E eu creio que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Você crê nisso? Diga aleluia. Antes de nós meditarmos naquilo que Deus colocou no meu coração, eu quero falar só pincelar aqui sobre o nosso culto pela manhã, no próximo domingo. Foi dito que nós teremos aqui um café da manhã. Eu queria pedir aos irmãos, os irmãos que estarão participando conosco desse culto, é claro, aqueles que podem, para nós tomarmos esse café juntos, quem quiser, pastor, eu quero servir dessa forma, eu vou levar uma quitanda, eu vou levar algo para a gente comer juntos. É claro que a igreja vai fazer a sua parte aqui, mas sempre é bem-vindo a sua contribuição, aquilo que você pode fazer para o reino de Deus, porque isso mostra comunhão entre nós. Então eu queria pedir, aqueles que podem fazer isto, você vai procurar a cooperadora Cida, a diaconisa Cida. Por favor, diaconisa Cida, por favor, vem aqui. Glória a Deus, a irmã Cida é muito conhecida na nossa igreja. Você que pode nos ajudar, pastor, eu vou vir participar do culto, em vez de eu tomar o café da manhã lá na minha casa, eu quero tomar junto aí, então vou levar uma quitanda, um bolo. Eu sei que tem muitas irmãs aqui, muitos irmãos que têm, essa prenda aí. Então você vai estar fazendo isso. Procure a nossa irmã Cida, você que pode fazer isso, tá bom? Para a gente tomar esse café da manhã juntos, e após, às 10 horas da manhã em ponto, nós vamos iniciar o nosso culto. Vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus, tá bom? Procure a diaconisa Cida, por gentileza. Outra coisa que eu quero avisar aos irmãos, nós estamos precisando de muitos voluntários, não só no Ministério Kids. Nós estamos precisando de voluntários na recepção. E eu quero perguntar aqui, quantos aqui têm o desejo, o anseio, a vontade de fazer algo para o reino de Deus? Algo para a obra do Senhor? Levante as mãos assim, deixa eu ver. Oh Jesus, olha que tanto de mão. Irmão, abaixa que fiquei confuso agora. Aumenta mais o meu microfone lá no PA, por favor. Acho que eles não ouviram não. Isto, agora estão me ouvindo bem? Quantos aqui têm o desejo, o anseio de fazer algo para Deus, para o reino de Deus? Levante as suas mãos para os céus. Olha aí, muita gente, glória a Jesus. E se você não tem esse desejo, eu acho que você precisa rever a sua fé. Porque cristianismo é você servir. Você fazer parte de uma igreja é você também servir com seus talentos, servir com o dom que Deus te deu. Não é só ser um consumidor. Não é só vir, sentar no banco, ouvir a palavra e ir embora. Olha para essa pessoa que está ao seu lado, diga assim, você pode. Diga para ele sem medo, diga, você pode contribuir muito com o reino de Deus na terra. Agora você vai olhar com cara de profeta, aponta o dedo assim, e fala assim, Deus conta conosco. Amém? Então você que tem vontade de servir em alguma área da igreja, nós temos muitas áreas que podem você servir aqui. Você vai procurar o pastor Francisco. Vem cá, pastor Francisco. Você vai procurar o pastor Francisco, é esse cabeludo aqui, tá bom? Você vai procurar ele, e ele vai estar direcionando juntamente comigo você para a área que você se sente bem, a área que você tem aptidões, a área que você pode ser muito bem aproveitado no reino de Deus. Tem muitas coisas para nós fazermos no reino de Deus aqui nesse lugar. E se você é membro dessa casa, entenda uma coisa: se tornou membro da família do Altíssimo,
eu preciso fazer algo para o reino de Deus, eu preciso ser útil, amém? Então procure a Ele, em nome do Senhor Jesus, no final, e nós vamos estar estreitando isso aí para a glória do Senhor. Deus abençoe, pastor. Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Quantos trouxeram a Bíblia, a palavra de Deus, digam amém. Por favor, abra comigo em Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 1 ao versículo de número 2. Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 1 ao versículo de número 2. Colossenses, capítulo de número 3, o versículo de número 1 a seguir. Quantos acharam o texto sagrado, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, e não nas coisas da terra. Eu quero que coloque numa versão, coloca na versão corrigida, por favor, sem ser a NVT, coloque em outra versão, por favor, esses mesmos versículos aí. Glória a Deus. Isto. Versículo de número 1, vamos ler? Olha lá. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Algumas versões estão falando pensai nas coisas que são de cima. Então pensar, buscar, a mesma coisa. Onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Eu quero ministrar sobre por que não queremos mais o céu. Você pode olhar para esta pessoa e perguntar para ela: por que não queremos mais o céu? Você crê que Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite? Feche os teus olhos. Queria que o nosso querido irmão do som só aumentasse um pouquinho do PA para mim, por favor. Senhor Deus, eu te glorifico nessa noite, para que, mais uma vez, a tua palavra seja fecunda, próspera, sobre cada coração que vai ouvi-la aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, glorifica o seu nome através da tua palavra, através dos nossos lábios. Em nome do Senhor, que cada coração que aqui está esteja cativo à tua palavra. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, fale conosco mais uma vez. E quantos podem dizer amém? Tome o seu assento. Aqueles que podem, por gentileza, aplaudam ao Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Querido, eu quero a sua atenção, eu quero a sua devoção a Deus, a palavra de Deus, porque Deus tem algo muito especial para falar conosco aqui nessa noite. Eu estava desde ontem orando a Deus para essa noite. Quando vai chegando o final de semana, irmãos, quando eu trago algo aqui para vocês, eu não preparo só no final de semana. Às vezes é uma palavra que está sendo gerada no meu coração há dias, há meses. Tem palavras que estão sendo geradas no meu coração há anos. E esta palavra há dias está dentro do meu coração, mas nesse final de semana acentuou-se no meu coração ainda mais esta palavra. E hoje eu quero falar por que não queremos mais o céu.
sendo que o céu é a nossa esperança. O desejo de um servo de Deus, de um filho de Deus, tem que ser pelo céu, mais do que outra coisa. O céu sempre foi e sempre será a nossa esperança, a nossa viva esperança. O céu sempre foi e sempre será a esperança da igreja. Porque se não fosse o céu, não faria sentido o cristianismo, não faria sentido a nossa jornada de fé. Mas hoje o céu para muitos se tornou apenas um discurso, e um discurso muito distante. Tornou-se para muitos algo obsoleto, tornou-se para muitos algo tão distante. Mas eu quero que você entenda que o céu é uma realidade, como também o inferno, ele é também uma realidade. Quando nós olhamos as nossas programações quanto igreja do Senhor, e não estou aqui fazendo uma crítica dessas ações e desses movimentos, não, mas quando nós falamos das programações, por exemplo, hoje em dia se ouve falar muito de vitórias. É errado ser vitorioso? Não, Jesus nos chamou para sermos vitoriosos nele, e somos vitoriosos nele. Mas falamos mais de vitórias, mas falamos pouco de eternidade. Se fôssemos pegar os conteúdos que se aplicam nos púlpitos das nossas igrejas esparramadas por esse mundo afora, e não estou falando de placa de denominação, eu estou falando da igreja de Cristo na face da terra. A pregação, a mensagem sobre eternidade, sobre vida com Deus, sobre céu, sobre uma vida após a morte, está sendo esquecida nos nossos púlpitos. Falamos muito de bênção, e Deus é o dono da bênção, e Ele deseja que todos os seus filhos sejam sim abençoados. Mas falamos muito de bênção, mas pouco de santidade, pouco de vida com Deus, pouco de vida alinhada a Deus, à vontade de Deus. Nós falamos muito de vivermos bem aqui, e Deus, Ele quer que nós vivamos bem nesta terra, porque o melhor desta terra também são para os filhos de Deus. Mas quase nada falamos de viver para Deus lá na eternidade. Uma igreja que não fala do céu, uma igreja que não prega sobre o céu, uma igreja que não vive a atmosfera do céu, ela já começou a viver como se ela não fosse esta mensagem urgente. E esta mensagem é uma mensagem que gera em nós uma viva esperança. É uma mensagem que põe os nossos olhos na eternidade e tira os nossos olhos daquilo que é terrenal. Entenda uma coisa, meu irmão, não é problema desejar uma vida digna, uma vida próspera, uma vida abençoada aqui na terra, até porque Deus tem isto também para nos dar. Agora, o problema é perdermos o desejo de partir para estar com Cristo. Nós lidamos com a morte como se fosse algo terrível, mas para o cristão a morte é apenas um processo. Para nós não deveria ser algo espantoso, não deveria ser algo que nós deveríamos ficar amedrontados com medo, porque na verdade esse tem que ser o desejo do crente, de partir, estar com Deus, que seja morrendo ou que seja sendo arrebatado. Agora a pergunta é: por que nós não queremos mais o céu?
Quando se fala de céu, quando se prega de céu, as pessoas falam misericórdia. Ai, pastor, eu não quero morrer agora. Ai, pastor, eu acho que eu não estou preparado para isso agora. Irmãos, isto para nós, cristãos, deveria ser motivo de alegria, de prazer, de esperança. Agora, por que nós não desejamos mais o céu? Preste bem atenção aqui. Porque nós trocamos a eternidade pelo imediato. Nós trocamos a eternidade, aquilo que é eterno, por aquilo que é agora, palpável. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 16 ao 18, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele vai dizer: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem interior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem. Percebam aqui o que Paulo está dizendo: não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que não se veem. Por quê? Porque nós cristãos não caminhamos por vistas, nós caminhamos pela fé. Nós caminhamos pela fé, e ele vai dizer: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem, elas são eternas. Alguém pode dizer glória a Jesus por isso? Glória a Deus por isso. Nós vivemos presos no quê? Presos ao visível, presos ao palpável, ao que gera retorno rápido. E quando nós olhamos esta realidade, nós precisamos entender que o céu não oferece aplausos, o céu não oferece likes. Nós vivemos uma geração em que eles são ávidos por aplausos, por likes, por comentários, ainda mais quando se trata de redes sociais. Mas o céu não oferece aplausos, o céu não vai oferecer likes, ou um reconhecimento humano, como muitos de nós somos ávidos. Ele oferece o que para nós? Glória futura. Ele oferece para nós uma vida eterna com Deus. Quando tudo precisa gerar resultado agora, a fé deixa de olhar para o eterno e passa a negociar com o tempo presente. É isto que eu quero nesta noite trazer para o coração desta igreja. O imediatismo enfraquece a esperança. Tome cuidado, porque às vezes nós estamos levando a nossa vida, e a nossa vida com Deus, de forma muito imediata, querendo as coisas no estalar dos dedos, e o imediatismo enfraquece a esperança, enfraquece a perseverança. A pressa, ela mata esta viva esperança, e uma fé sem esperança eterna se torna uma fé apenas utilitária. Aquela fé para agora, aquela fé para o que é palpável, a fé para a porta aberta, para um milagre. E não é, cristianismo não é só sobre isso. Quando agora governa o coração de um homem, o eterno que está dentro dele perde a autoridade. Quando agora se torna mais importante do que o eterno, irmãos, o céu para muitos perde o valor. E para muitos o céu tem perdido o valor. Para muitos que se dizem ser servo de Deus, carregar a Bíblia, o céu perdeu o valor. Eu sou de um tempo que quando falávamos sobre o céu, cantávamos sobre o céu, logo as lágrimas rolavam dos olhos. O crente chorava desejando, ele queria ver Cristo, ele queria estar com Cristo, ele queria buscar cada dia mais a presença de Cristo. Mas hoje não. Céu, ai, eu vou morrer, ai, eu não estou preparado, ai, eu não quero agora. Irmãos, a nossa morada não é aqui.
cristianismo, vida com Deus, não é só apenas para você viver aqui nesta terra. Preste bem atenção nisso aqui. Por que não queremos mais os céus? O céu, porque trocamos a eternidade pelo imediato. Segundo lugar, por que nós não queremos mais o céu? Porque a terra se tornou confortável demais para nós. Irmãos, a terra está boa demais para alguns. Olha o que a palavra de Deus, Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 3, o versículo 18 ao 21, ele vai dizer: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha aqui para mim, repita comigo: inimigos da cruz de Cristo. Você já pensou a possibilidade de você se tornar inimigo da cruz de Cristo? E quando é que eu me torno inimigo da cruz de Cristo? É quando eu não desejo as coisas dos céus, é quando eu não vivo as coisas espirituais. E ele vai dizer: o fim deles é a perdição, o Deus deles é o próprio ventre, a glória deles é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade, mas a nossa cidade não é Nova York, não é Dubai. Eu sei que é lindo, eu sei que você tem até um sonho, um desejo de um dia conhecer esses lugares, e vale a pena mesmo, mas nada se compara à nossa cidade que está no céu. Alguém pode adorar Jesus por isso? Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que o que Ele vai fazer conosco? Transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Nunca houve tanta estrutura como agora, tanto acesso e conforto como agora, ao mesmo tempo tão pouco anseio pelo céu. Cá para nós, irmãos, olha que poltrona linda que você está, olha que igreja linda, olha a sua casa. Deus te deu uma bela casa, se ainda não, vai chegar. Olha, Deus te deu um bom carro, Deus te deu um bom emprego, mas nada disto se compara com o céu. Por que não queremos mais o céu? Porque a terra se tornou confortável demais para nós. O conforto não é pecado, eu não estou dizendo isso aqui, mas ele se torna perigoso quando silencia o nosso clamor pela eternidade, quando ele silencia o nosso clamor pelo céu. Sabe qual deveria ser o nosso clamor? Não é, meu irmão, por portas abertas apenas, não é apenas por um milagre na saúde, não é apenas por um milagre financeiro ou na família. O nosso maior clamor deveria ser: volta logo, Jesus, volta logo, Jesus. Nós temos pressa, nós temos saudades do céu. Isso um dia eu perguntei: Deus, por que nós temos saudades? Pelo menos o cristão genuíno tem saudades de um lugar que ele nunca foi. É porque dentro de você existe uma partícula do céu. Se você não tem saudade do céu, está faltando o céu dentro de você. Você está não tendo mais vontade do céu, desejo pelo céu, é porque está faltando partícula dos céus dentro de você. Entenda, quanto mais confortáveis ficamos aqui, menos urgência sentimos de ir morar com Deus, de estarmos com Deus. A terra deixa de ser passagem e começa a aparecer como um destino. O conforto não rouba a fé de uma vez. O conforto, ele vai adormecendo a fé lentamente. Entenda que quem sente em casa na terra, quem sente em casa aqui, dificilmente ele vai ansiar pelos céus. Por
que que não queremos mais o céu? Porque esquecemos que somos peregrinos. Tem até um hino da harpa muito antigo que diz: sou peregrino na terra, longe estou do meu lar. Você é peregrino aqui nesta terra. Hebreus 11, 13 ao 16, a Bíblia vai nos relatar isso, que nós somos peregrinos. Olha o que o texto vai dizer sobre os heróis da fé. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo nelas, abraçando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles eram o quê? Estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostra que buscam uma pátria. E se na verdade se lembram-se de onde saíram, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, um lugar melhor, uma pátria melhor. E isto é a celestial, e não é a terrenal. Por isso também Deus não se envergonha deles, que se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. 1 Pedro 2, 11 vai dizer assim: amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Olha o que o apóstolo Pedro está escrevendo. Somos peregrinos e forasteiros, e como peregrinos e forasteiros, nós devemos nos abster de toda concupiscência, de todo pecado, de tudo aquilo que é mentalidade carnal, que vem para combater a nossa alma, a nossa esperança. E quando nós olhamos Hebreus no capítulo 11, versículo 13 ao 16, nós vamos ver que os heróis da fé viveram conscientes de que não pertenciam a este mundo. Olha aqui para mim, você não pertence a este mundo. Bate a mão no peito e diga assim: eu não pertenço a esse mundo. É por isso que às vezes o linguajar gospel, o linguajar crente, né? Quando eu era do mundo, você era do mundo? Nós éramos desse mundo. Nós estávamos arraigados neste mundo. Mas o dia que nós nos rendemos a Cristo, a partir do dia que nós levantamos as nossas mãos para os céus e confessamos Cristo como nosso único Salvador, nós deixamos de ser dessa terra. Quando nós olhamos os heróis da fé, nós vamos ver que eles o quê? Construíram, trabalharam, eles prosperaram. E isso não é errado, mas nunca se estabeleceram espiritualmente aqui. Sabe qual é o problema da nossa geração? É porque muitos de nós estamos arraigados, enraizados espiritualmente aqui nessa terra. E por essa razão perdemos a vontade de morar no céu. Quando a consciência de que somos peregrinos e forasteiros se perde aqui, acontece pelo menos 3 coisas. A primeira, a vigilância diminui. Uma vez que nós éramos vigilantes nos nossos passos, uma vez que nós éramos vigilantes nas nossas falas, nos nossos comportamentos, nós passamos a nivelar tudo, a normatizar tudo. Nós deixamos de estarmos atentos, como a Bíblia e a palavra de Deus nos instrui, que o servo de Deus tem que estar atento, sempre vigilante. Outra coisa, quando a consciência de peregrino se perde, a santidade se flexibiliza. A santidade torna algo banal, algo tão não necessário. Quando a consciência de peregrino se perde, o temor ao Senhor se enfraquece. Olha aqui para mim. Muitos de nós estamos perdendo o temor pelas coisas de Deus, o temor pelas coisas espirituais, o temor pelo ambiente espiritual, o temor.
Porque nós estamos muito ausentes de Deus e com um coração muito longe dos céus. Quem se esquece que está de passagem aqui nesta terra, ele começa a viver como quem vai ficar. E muitos de nós estamos vivendo aqui nesta terra como quem vai ficar. E eu trago uma notícia para você, e não se assuste: não são todos que estão aqui que vão ir para lá. Não são todos que carregam a Bíblia, que tomam a ceia, que participam do banquete do Senhor, que faz alguma coisa na igreja, que até pregam. Não, tem gente que não vai para lá. O céu será um lugar de surpresas. Porque quem se esquece que está de passagem aqui, ele começa a viver, ele começa a se comportar, ele começa a reverberar ações, atividades, palavras, como de alguém que não está indo para o céu. Quando esquecemos para onde vamos, começamos a viver assim. Agora, em quarto lugar, por que não queremos mais o céu? Porque o pecado foi normalizado e a santidade foi relativizada. Romanos 6, 22 ao 23, a Bíblia diz assim: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não pense que você flertando com o pecado, você tendo alianças com uma vida de pecado, você vai ver a Deus, você vai ir morar no céu. Não. A pior das mortes não é aquela que você morre e te sepultam num cemitério. A pior das mortes é aquela que você morre eternamente para Deus. É aquela que você vai e não tem volta mais. Por que não queremos mais os céus? A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo de número 12, versículo 14: segui a paz com todos, segui também a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas às vezes nós pegamos só essa palavra santificação, mas olha o que o versículo inteiro vai dizer aqui: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem gente que não está tendo paz com o irmão e muito menos vivendo uma vida de santidade. Não veremos a Deus assim. Por que não desejamos mais o céu? Porque o pecado foi normalizado e a santidade relativizada. O céu é santo. Repita comigo: o céu é santo. Irmão, grite mais alto, grite isso: o céu é santo. Diga mais forte: o céu é santo. Como que você quer morar no céu? Vivendo ainda na prática do pecado. Eu vou falar. Como que você quer morar no céu? Vivendo na prática do pecado, no adultério, vivendo na homossexualidade. Pastor, o senhor não tem medo de ser preso? Não, é a Bíblia. Eu estou aqui pregando a palavra. Como que você quer morar no céu? Passando os outros para trás, pegando aquilo que não é seu, roubando aquilo que não é seu. Como que você quer morar no céu mentindo? Como que você quer morar no céu odiando o seu irmão? Como que você quer morar no céu? Como que você quer morar? O céu é santo e tudo que não combina com santidade nos distanciam dele emocionalmente. É por isso que muitos de nós não temos mais saudades dos céus.
quando o pecado deixa de gerar temor, o céu deixa de gerar desejo. Quando o pecado deixa de gerar temor, o céu, ele deixa de gerar desejo. Uma fé que tolera tudo aqui, irmãos, não é uma fé que agrada a Deus. A verdade é, olha aqui para mim, que nós estamos muito tolerantes. Nós estamos tolerando o espírito de Jezabel dentro da igreja. Nós estamos tolerando o espírito de pecado, de pecaminosidade dentro da igreja. Estamos tolerando, tolerável. Não, pastor, está tranquilo. Olha para essa pessoa e diga assim: não está tranquilo. Não está. Uma fé que tolera tudo isso aqui, não sente saudades de um lugar onde nada impuro vai entrar, onde nada impuro tem acesso. Porque quem faz aliança com o pecado, quem faz aliança com o mundo, ele perde o apetite pelo céu, ele perde o apetite pela glória de Deus, ele perde o apetite pelas coisas celestiais. E sabe qual é a minha oração? É: Senhor, aguça em nós o apetite pelas coisas dos céus. Nos aguce, Senhor, o apetite pelas coisas celestiais. Nos aumente esse desejo, esta vontade de orar mais, de santificar mais, de buscar mais a sua presença, de vigiar mais, de buscar a face do Senhor e não somente as mãos. Eu quero profetizar que esse apetite, Ele, o Senhor, vai aumentar na nossa vida nesses últimos dias. Alguém recebe e deseja isso? Levante a sua mão e diga: glória a Deus. Porque que não queremos mais os céus? Porque substituímos a esperança pelo interesse. Esperança pelo interesse. Nós temos esperança. Nós somos o povo da esperança. A igreja é a igreja da esperança. Agora, na verdade irmãos, é que nós estamos muito interesseiros. Interesseiros só por aquilo que Deus pode dar. Eu vou falar algo para você, irmão. Você não ouve esse tipo de mensagem por aí não, viu? Esse tipo de mensagem você não ouve por aí não. Esse tipo de mensagem aqui está fugindo as pessoas. Não dá ibope. Esse tipo de mensagem aqui não enche igreja. Mas esse estilo de mensagem aqui te leva para o céu. E eu não estou preocupado com a igreja cheia. Eu estou preocupado de apresentar ao Senhor um povo consciente, um povo que sabe o que quer, um povo que está desejoso pelo céu. Eu estou aqui para ensinar você, porque se um dia, quando eu for me apresentar diante de Deus, quando eu for me apresentar diante do Senhor e o Senhor me perguntar: o que você fez com a minha igreja? O que você ensinou? O que você pregou? Pregou só sobre bênçãos? Não. Olha o que a Bíblia vai dizer em Mateus 6, 19 e 21. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Quando o seu trabalho é mais importante do que a intimidade com Deus, quando as suas amizades são mais importantes do que a presença de Deus, do que a comunhão da igreja, tem algo errado na sua fé. O seu tesouro está ali. O seu tesouro está ali. Quando o seu coração só está em coisas materiais, em coisas perecíveis. Paulo vai escrever ao jovem Timóteo, na sua primeira missiva, no capítulo 6, versículo 17 ao 19, manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos,
nem ponham uma esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarem. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si menos um bom fundamento para o futuro, para que possa alcançar a vida eterna. Palavra de Deus, é Bíblia. O coração segue o tesouro, e o tesouro moderno da fé não é mais o céu, é o status, é a segurança, são as realizações pessoais. O céu, ele não vai competir, meu irmão, com os nossos projetos terrenos. As coisas dos céus não vão competir com as coisas terrenas, porque o céu é sublime, o céu é muito mais lindo, muito mais poderoso, muito mais sublime. O céu não compete com as coisas desta terra, ele é descartado por elas. Quando tudo o que amamos está aqui nessa terra, o céu se torna um incômodo. Quando tudo nosso está aqui nessa terra, o céu se torna algo secundário. Agora, por que perdemos o desejo pelo céu? Porque perdemos a visão do encontro com Cristo. Nós perdemos a visão do encontro com Cristo. João capítulo 14, versículo 1 ao 3, Jesus vai dizer: olha, não precisa você turbar o seu coração. Jesus está falando com os seus discípulos e vai dizer: credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Sabe qual é o maior desejo de Cristo? Não é de te fazer rico. O maior desejo de Cristo não é de fazer uma mulher poderosa nessa terra. O maior desejo de Cristo, meu irmão, é de te trazer para perto dele, é de você habitar com ele. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Quantos recebem esta palavra? Diga glória a Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 21 ao 23, porque para mim o viver é Cristo. Olha o que Paulo está dizendo: o viver é Cristo, o morrer é lucro, é ganho. Mas se o viver na carne me der frutos da minha obra, não sei então o que deve escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque é ainda muito melhor. O que Paulo está escrevendo aos filipenses, ele está falando, porque ele está preso, ele está falando do desejo dele de encontrar Cristo. Ele está dizendo: eu tenho o desejo de partir, eu tenho o desejo de estar com Cristo, porque isto é ainda melhor. Estar com Deus é ainda melhor. O céu não é apenas um lugar. Ah, pastor, o céu é um lugar. É, mas ele não é apenas um lugar. O céu é o lugar onde nós encontraremos definitivamente com aquele que nos salvou. Oh, aleluia. E lá, olha aqui para mim, você vai ver ele como ele é. Hoje a gente sente a presença de Jesus através do Espírito Santo. A gente vê Jesus através da manifestação do Espírito Santo. Mas naquele dia lá nos céus, olha aqui para mim, nós o veremos como Ele é. Alguém está sentindo esta saudade dos céus aí? Quando o relacionamento com Cristo esfria, quando o relacionamento com Deus se esfria, quando o relacionamento com o Espírito Santo se esfria, o desejo pelo céu, ele vai desaparecendo junto. Por que nós não estamos mais desejosos dos céus? É porque o nosso relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, está morno. E por que não dizer frio?
gelado, distante. Paulo não desejava morrer. O que Paulo está desejando aqui é estar com Cristo, porque quem ama pouco a Cristo sente pouca saudade do céu. Eu quero perguntar, quantos aqui amam a Cristo? Amam mesmo? Porque se você ama uma pessoa, você quer estar perto dela. Vamos fazer uma análise de como está o nosso amor por Cristo. Ah, eu amo a Jesus. Ah, é? Mas os seus negócios são mais importantes do que Ele. Os seus projetos são mais importantes do que Ele. As suas vontades são mais importantes do que Ele. Eu amo a Cristo. Como que você ama a Cristo se você não tem prazer de estar num culto, de sentar num culto e ouvir uma palavra? Cultuar 1h30, 2 horas de culto. Ai, já está tarde. Ai, nossa, vontade de ir embora. Ai, tem que ir para a igreja. Vou cumprir meu ritual domingo. O bom cristão, domingão, vem para a igreja e pensa que está arrasando. Alguém pode dizer amém? Se não der conta de dizer amém, diga ai. Eu encerro esta palavra dizendo para nós, olha aqui para mim, em nome do Senhor Jesus, por favor, é tempo de nós recuperarmos esse desejo, esta saudade do céu, porque nada nesse mundo se compara o que está preparado para nós. Nada. A igreja primitiva, em Apocalipse 22, verso 17, o verso 20, vai dizer, ela clamava, Maranata. Esse é o clamor da igreja do Senhor, esse deve ser o clamor verdadeiro da igreja do Senhor, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas hoje é diferente, a igreja moderna muitas vezes está dizendo, sabe o quê? Depois, Jesus, agora não, deixa daqui um tempo, eu preciso construir uma família, eu preciso construir algo, eu preciso casar, ah Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Irmãos, o céu não perdeu o seu valor, o céu é especial. O céu é rico, o céu é abundante, ele continua glorioso, ele continua santo, ele continua real, ele continua eterno, ele continua maravilhoso. O que mudou foi o nosso coração, mas nessa noite o Espírito Santo está nos chamando a voltarmos, a apaixonarmos mais pelo céu. O céu continua sendo o destino dos salvos, só quem é salvo e vai para lá. Eu quero ver você manifestar nessa casa. O que ocupa seus pensamentos? O que está ocupando a nossa mente? Onde estão os nossos investimentos espirituais, emocionais? Você vive preparado para partir ou acomodado para ficar? Pastor Isaac, cadê o pessoal aqui? Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. E você vai falar assim, Senhor, mais forte, Senhor, devolva-me a alegria, o anseio, o desejo pelo céu e o temor por tua glória e o temor da tua presença. Diga, eu quero ir morar no céu. Amém. Eu quero cantar uma canção antes de nós orarmos aqui. Essa canção o Ministério de Louvor canta ela e eu gosto muito todas as vezes que essa canção é cantada. Irmãos, o meu coração pulsa. E eu quero que você me ajude a cantar essa canção. Morada de meu Deus,
onde reina paz, onde reina o amor. Céu, ó lindo céu, beleza sem fim, tudo é lindo ali, ali, ali. Cujas correntes alegra a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo, do Altíssimo. Cante! Desejo ir morar ali, pois minha alma anseia ver o Rei como Ele é. Desejo ir morar ali, Nas mansões celestes, moradas de meu Deus. oh céu, oh céu, oh Deus, renova no coração da tua igreja esse desejo de ir morar nos céus. Morada, morada de meu Deus, Onde a luz é o Senhor, é só resplendor. isto, aleluia. Céu, Onde vivem os anjos, onde vivem os anjos, Urimi calamaia, surimi calamaia, querubins e arcanjos, querubins, e os os serafins, serafins, serafins. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo, do Altíssimo. de pé toda a igreja, só quem deseja ir morar lá, levanta a sua mão e cante, grite. Desejo ir Oh, morar ali, pois minha alma anseia ver o Rei como Ele é. aleluia, quem deseja, cante bem alto. Desejo ir morar ali, Nas mansões celestes, moradas de meu Deus. Nas mansões celestes, moradas de meu Deus, de meu Deus. só quem tem sensibilidade do Espírito Santo. O Espírito Santo está renovando agora corações. O Espírito Santo está renovando agora. Olha aí o Espírito Santo renovando a alegria da salvação. Olha aí, crentes dando glória a Deus. Sinta o poder do Espírito Santo aí agora. Sinta, abre o seu coração. Oh meu irmão, se você é batizado no Espírito Santo, você está liberado em falar em novas línguas, línguas estranhas. Você está liberado para falar na língua do teu país, no idioma do teu. Fala agora, fala agora. Você não é desta terra, você é do céu. Só quem é do céu, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver.
Só quem é do céu, levante a mão para adorar. Só quem é do céu, abre a boca. Só quem é do céu, sinta o renovo do céu agora. Sinta a graça do céu agora. Sinta a alegria do céu agora, 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 agora. Cadê os crentes pentecostal? Cadê os crentes do glória? Cadê os crentes do aleluia? Cadê você? Desejo ir, morar ali com meu Jesus, nas mansões celestes, moradas de meu Deus, nas mansões celestes, moradas de meu Deus. Quem vai para o céu? Quem é do céu, quem ama o céu, quem deseja o céu, que Deus suscite no nosso coração mais desejo pelo céu. Eu quero perguntar antes de nós cearmos, se há alguém aqui nesta noite, que você está aqui e ainda você não decidiu a sua vida com Deus. Para ir morar lá, o nome tem que estar no livro da vida. Para ir morar lá, precisa confessar Jesus Cristo como seu único Salvador e suficiente Salvador. Para ir morar lá, você precisa se arrepender dos seus pecados. Eu quero perguntar se nessa noite tem alguém que você ouviu esta palavra: pastor, Deus falou comigo, eu estava afastado de Deus, longe de Deus, longe. Eu estou aqui nesse culto porque eu gosto, pastor, eu amo. É porque tem uma fagulha de Deus ainda dentro do seu coração. Mas você afastou-se da casa do Pai, você se afastou-se dos caminhos do Senhor, mas hoje você quer voltar. Você quer voltar para o caminho do Senhor, para os caminhos do Senhor. Eu quero perguntar se tem alguém que até agora, até hoje, você não decidiu a sua vida com Deus. Você ainda não confessou Jesus Cristo como teu único Salvador, mas hoje você quer tomar essa decisão de servir a Ele. Para quando a trombeta soar, para quando você se for desta terra, você ir morar lá no céu. Tem alguém que você ouviu esta palavra? Se tem, só dê um sinal com a tua mão e eu quero orar. É culto de ceia, eu sei que é um culto para crente, um culto de crente, um culto onde se dá mais crentes. Mas quem sabe tem alguém que veio aqui hoje e Deus falou com você, e essa fagulha acendeu no seu coração, e você deseja viver a vida com Deus. Pela última vez, tem alguém? Dê um sinal com a sua mão e eu quero orar por você. Ah, pastor, estou com vergonha. Não, sai do teu lugar e fala: pastor, eu quero Jesus. Eu quero confessar Jesus como meu único Salvador. Eu quero entregar minha vida a Ele. Eu quero confessar Jesus. Eu quero entregar os meus caminhos a Ele. Eu quero Ele na minha vida. Há alguém que nessa noite você deseja se arrepender dos seus pecados, se arrepender dos seus erros, mudar de rota? Pastor, mas sozinho eu não consigo. E quem diz que sozinho você consegue? É só com Jesus, é só com a presença do Espírito Santo. Tem alguém nessa noite? Quem sabe eu estou falando para uma pessoa, e é você que Deus te trouxe aqui. Você não pode ir embora, você não pode sair desse lugar nessa noite sem se render ao senhorio de Cristo. Se tem alguém, levante a sua mão e eu quero orar com você agora e por você. Tem? Quem? Você? Vem aqui, Edilson. É isso aí, Edilson. É isso aí, Edilson. Isso aqui já foi obreiro da igreja.
mas Deus tem um chamado grandioso na vida dele. Edilson, você é do céu, Edilson. É isso aí, se arrepender. Essa atitude é para quem? É para quem tem Jesus mesmo. É para quem quer Jesus mesmo, Edilson. Tem mais alguém que vai pegar esse embalo? Pastor, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero me tornar um cidadão dos céus. Eu não sou deste mundo, eu não quero viver neste mundo. Eu quero morar com Deus. Cadê? Cadê a próxima pessoa? Talvez tenha mais alguém. Quem sabe tem alguém. Isso aqui é atitude de humildade. Está aqui na igreja, está os cultos aqui, mas está longe. Viu a necessidade de aproximar de Jesus, viu uma necessidade de reatar amizade com Jesus, viu uma necessidade de transformação, de mudança. Pela última vez, tem mais alguém que deseja entregar sua vida a Cristo, confessar Jesus como teu único e suficiente Salvador? Você que afastou-se da casa do Pai e deseja retornar para a casa do Pai, cadê você? Não deixe para amanhã, é hoje. Cadê? Mais uma pessoa. Eu sei que tem. Eu estou falando com gente aqui que nasceu na igreja. Eu estou falando com gente aqui que é filho de crente. Eu estou falando de gente aqui que conhece a Bíblia, mas até hoje você não tomou uma decisão pública, verdadeira e real com Jesus. Eu vou orar, porque nós precisamos cear. Tem mais alguém? Se tem, sai do teu lugar. Pastor, eu estou com vergonha. Vergonha. Ele não teve vergonha de morrer de braços abertos naquela cruz por você. Se tiver mais alguém, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar. Pai, eu coloco na tua presença a vida do teu filho. Ah, Senhor, aí existe uma fagulha, ainda existe uma fagulha dentro desse coração. Ajuda ele, Jesus. Fortaleça ele, Jesus. Oh, Jesus. Eu coloco na tua presença o teu filho que está diante do seu altar em lágrimas, reconhecendo que precisa de Jesus, reconhecendo que precisa do teu Espírito Santo. Fortaleça ele, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Jesus te ama, meu irmão, muito. Você é muito especial para nós. Vamos dar um aplauso pela vida do nosso querido irmão. Pega na minha mão, que Deus te abençoe. Fica firme. Em nome de Jesus, ele vai voltar forte, em nome do Senhor Jesus. Vamos participar da ceia do Senhor. Glória a Jesus. Eu queria chamar, irmãos, cadê os nossos diáconos? Hoje eu quero fazer algo diferente. Vamos fazer algo diferente hoje? Hoje quem vai servir são os diáconos. Eu quero todos os diáconos aqui. Os diáconos. Tem quantas bandejas aí? Missionária Marli, prepara os diáconos para servir a ceia hoje, tá bom? Eu quero os diáconos servindo. Eu sei que os pastores sempre servem, mas hoje vamos dar a honra para os diáconos. Diaconisas, todo mundo, diaconisas e diáconos, tá bom? Eles vão servir a ceia hoje, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Jesus. E nós vamos nessa noite participar da ceia do Senhor. Por favor, pega aqui, vamos consagrar em nome do Senhor Jesus. Rapidamente, queria que os diáconos, a irmã organiza aí, orienta. Glória a Jesus. Vem cá, diácono Antônio, diácono Hélito. Os diáconos vão estar aqui e nós vamos consagrar a Deus esses elementos da ceia, em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos consagrar a ceia do Senhor, consagrarmos os elementos da ceia do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos consagrar a Ti os elementos da ceia, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós consagramos a Ti, ó Pai, esses elementos, o cálice, o pão, meu Deus, que quando nós participarmos da ceia do Senhor, desses elementos, que vidas venham ser renovadas, que vidas venham ser restauradas. Aqueles que estão em comunhão contigo,
aqueles que estão em comunhão com a igreja do Senhor, estão em comunhão com o Senhor da igreja, com temor e tremor, Senhor, nós participamos desse ato tão poderoso, santo, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Quem vai participar da ceia do Senhor? Irmãos, preste bem atenção. Sei que existem muitas pessoas novas, eu sei que existem muitas pessoas que não conhecem, né, o ritmo da igreja evangélica. Quem é assim que a igreja do Altíssimo crê? Quem deve participar da ceia do Senhor? Aqueles que já desceram as águas, aqueles que já foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqueles que renunciaram uma vida de pecado, aqueles que estão nos caminhos do Senhor, que estão em comunhão com a igreja do Senhor, que fazem parte da igreja do Senhor. Tá bom? Se você não está apto, prepare-se. Nós temos nós temos o batismo, nós temos o ensinamento do batismo para você batizar e possivelmente depois você participar da ceia do Senhor. Mas se você não está dentro desses enquadros da palavra de Deus, como nós acreditamos, eu te convido agora para você orar, meditar e esperar esse momento em que nós, toda a igreja, estaremos ceando, e você aguarde para nós orarmos também juntos em nome do Senhor. Vamos lá? Podem passar. Enquanto isso, Ministério de Louvor adorando a Deus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu te convido nesta hora a pegar o seu cálice, a pegar o seu pão nas suas mãos, e eu quero ler um texto da palavra do Senhor, como é de costume. 1 Coríntios 11, versículo de número 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Eu quero que você entenda que na morte nós temos vida. Na morte de Cristo nós fomos vivificados, fortalecidos, restaurados.
reposicionados através da morte e sacrifício de Jesus, nós temos acesso a Deus. Os nossos pecados foram perdoados pelo poder do sangue de Jesus. Por isso nós não vivemos mais debaixo da escravidão do pecado. Essa é a noite de nós relembrarmos tudo o que Deus, por Jesus Cristo, fez por nós, na cruz do Calvário, derramando o seu sangue. E eu espero, Ele também espera, que no mínimo, nós sejamos gratos a Ele, e rendemos a Ele louvores, pelo dom da salvação, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem está em comunhão com Cristo, com a igreja de Cristo, com o Deus da igreja, eu quero que você participe agora, coma do pão e beba do cálice, mas após, eu quero que você glorifique a Deus, adorando e celebrando a Ele, pelo sacrifício dele na cruz do Calvário por você. Podem participar. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Abra sua boca e vai dizendo glória a Deus. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado por nos resgatar. Obrigado por nos comprar. Obrigado por nos purificar. Oh, levanta a sua voz e agradeça a Deus. Erga a sua voz e agradeça ao Senhor. Oh, aleluia. Se você é grato, fala com Deus. Verbalize a sua gratidão. Obrigado, Jesus, por ter me feito filho de Deus. Obrigado, Jesus, por ter me comprado, me redimido, me resgatado. Obrigado, Jesus, por ter me feito um cidadão do céu. Oh, aleluia. Toda a igreja de pé, adorando, servindo, glorificando ao Senhor Jesus. Poderoso. Levanta a sua mão e cante. Digno de louvor, tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Para encerrar, levante a sua mão mais alto que você puder e cante assim: porque Ele, o mais alto que você puder, cante com as mãos levantadas. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, cante bem alto. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Está onde? está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Se o teu Jesus está morto, faça silêncio. Mas se o seu Jesus está vivo, faça barulho de adorador nesta casa. Aplaude e glorifique a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Quero profetizar sobre a sua vida. Levanta suas mãos. Uma semana de vitórias. De vitórias. Uma semana de milagres.
uma semana de muita intimidade com o Espírito Santo de Deus, e que você e a sua casa viva milagres de Deus em todas as esferas. E quantos podem dizer amém? Queridos, a juventude está vendendo tickets de uma feijoada deliciosa. O valor é R$20 e será distribuída no próximo domingo, tá bom? Lá atrás, por favor, passa lá e compra o seu ticket para você pegar a sua feijoada. Eu quero só avisar os irmãos que estão nos honrando aqui pela primeira vez. Você que está aqui nos honrando lá atrás, no balcão do acolhimento, na saída, vai ter lá os irmãos de azul, que vai estar pegando o seu contato, o seu nome, para a gente estar orando por você. E eles também têm uma lembrancinha, uma singela lembrancinha para você que está nos honrando com a sua presença. Estenda as suas mãos. Que o grande amor do nosso Deus Pai, que a graça e as misericórdias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Santo e Doce Espírito sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam: vão na bênção, vão na paz, e que o Senhor Jesus te abençoe. Viva hoje como que se Cristo voltasse amanhã. Jesus está voltando. Prepare a sua vida